Oi, gente, boa noite. Vamos começar então a nossa revisão para a prova 4, que vai cair então sistema circulatório, sistema linfóide, também vai cair trato gastrointestinal e pulmão. Vamos começar então pelos vasos. Aqui nós temos então a veia e a artéria de grande calibre, só tô testando a caneta aqui. Vamos lá então. Veia e artéria de grande calibre. Vamos começar primeiro pela veia. A veia, quais vão ser as camadas? Vai ser a túnica íntima, aqui. Então, vamos lá. Íntima. A túnica média. Pode ver que elas estão fusionadas, né? A túnica adventícia, que vai ser toda essa estrutura aqui, ó, da seta. Só vou voltar aqui. E a particularidade da veia de grande calibre vai ser, então, a própria adventícia. Então, vamos fazer um asterisco aqui, que a coisa mais importante da veia de grande calibre é a adventícia. Por quê? Porque vai ter a presença de músculo, tá? Músculo liso. Músculo liso. E depois, aqui, nessa porção, vai ser uma camada de adventícia, que é tecido conjuntivo frouxo, tá? Então, essas vão ser as principais partes da veia de grande calibre. Túnica íntima e túnica média, elas vão estar fusionadas. A adventícia vai ter a presença do músculo liso, aqui também. E o resto da adventícia vai ser composto por tecido conjuntivo frouxo. Vamos botar aqui conjuntivo frouxo. É isso aí que vocês têm que saber da veia de grande calibre. E se adentrar sobretudo para essa camada aqui que é a adventícia. Vamos lá então para a artéria de grande calibre. Então, a artéria de grande calibre, a diferença principal dela para a veia de grande calibre é que a sua túnica média é extremamente desenvolvida. Vamos lá então, vamos delimitar as camadas. Aqui, essa porção aqui, ó, é a íntima. Toda essa porção aqui, ó, mais ou menos, tá? Mais ou menos até aqui, ó, é a túnica média. Ok. E, finalizando, tudo isso aqui, adventícia. O que a gente tem que saber da artéria de grande calibre? É a túnica que vai se destacar, como a gente já viu ali, é a túnica média, que vai ter uma alta presença de fibras elásticas. E a artéria, ela sempre vai vir com um formato bem redondinho, assim, ó. Ela é sempre bem estruturada. A veia já vem uma estrutura mais desuniforme. Então, essa aqui seria a artéria e aqui veia. Aqui eu não consegui mostrar para vocês, mas no próximo slide tem uma artéria e uma veia de médio calibre. E aí vocês vão perceber que a artéria ela é sempre bem estruturada por conta dessas fibras elásticas aqui. Então, as fibras elásticas é o que dão essa estrutura mais sólida para a artéria, e a veia ela tem mais essa estrutura não tão uniforme, e a veia de grande calibre vai ter
presença de músculo por conta do retorno venoso. Pensem, eu sou péssima em desenhar, mas pensem que, né, aqui tem um indivíduo, e esse indivíduo, o sangue tem que voltar pro coração. Para o sangue voltar pro coração, tem que ir contra a gravidade. A gravidade é assim, e o sangue ele vai ter que voltar. Por isso o músculo, que o músculo vai fazer a contração. Então, por isso que nos vasos, nas veias de grande calibre, nós precisamos de músculo para fazer esse retorno venoso, tá? Então, vamos passar para o próximo, ainda circulatório, tá? Veia e artéria de médio calibre. Bom, a primeira coisa é, aqui eu consigo ver os dois vasos num pequeno aumento. Aqui tá a artéria e aqui vai estar a veia, tá? Artéria e veia. Primeira coisa que eu consigo enxergar no médio aumento, no pequeno aumento, todos os vasos, certo? Ali eu não consegui, ó. Pode ver que aqui eu tenho só uma porção da veia e aqui só uma porção da artéria. Aqui eu já consigo enxergar num panorama geral. Ok. Aqui é só um menor aumento para vocês identificarem. Olha como a artéria, ela é bem circular. E a veia já é toda desuniforme. Ok? Vamos lá, então, para um maior aumento. Aqui, vamos começar, então, pela veia, galera. Diferente da veia de grande calibre, a veia de médio calibre, ela vai ter, então, ausência de músculo, obviamente. Ausência de músculo. Na adventícia. Vou abreviar para ficar mais rápido. E a túnica íntima e a túnica média, elas vão estar fusionadas. Aqui a gente não tem como ter certeza do que é o que. Então, vamos considerar que mais ou menos, tá, gente? Até aqui, assim... Acho que um pouquinho mais, talvez. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver um ponto legal. Aqui, vamos fazer aqui na beirinha que fica melhor. Mas até aqui, mais ou menos, ó. Aqui vai ser a íntima. Mais a média. Fechou? A veia de médio calibre é apenas isso. Já a artéria de médio calibre. Bom, vamos lá. Ela vai ter, então, a limitante elástica interna e externa. Aqui tá uma das limitantes. Perdão, gente. Aqui tá uma das limitantes elásticas. Se eu não me engano, essa aqui é a limitante elástica interna, tá? E a limitante elástica externa, eu trouxe essa foto que eu tirei aqui quando eu tava fazendo histologia 2. Ó, a gente consegue ver aqui a limitante elástica interna, né? E aqui, ó, percebam que tá um pouquinho rosa, que assim, tem uma leve presença da limitante elástica externa. Essa aqui é uma foto que eu tirei lá do laboratório. E para ser artéria de médio calibre, pessoal, tem que ter um número de camadas. Vamos ver aqui se eu acho. O professor não vai cobrar isso, tá? Mas eu gostaria que vocês se atentassem. A túnica média, então, da artéria de médio calibre vai ser até 12 camadas, tá? 12 camadas de músculo. É difícil de contar, mas é que vocês têm que ter isso na mente, de que até 12 camadas é artéria de médio calibre. Se for menos que 12 camadas, aí já é arteríola, tá bom? A artéria de médio calibre ainda continua com as fibras elásticas, vai continuar. Aqui também, a adventícia vai permanecer igual, a única diferença mesmo é que vai ter limitante elástica interna e mais ou menos aqui assim, ó, a limitante elástica externa. Tá, pessoal? É isso que vocês têm que saber sobre esses dois vasos.
Ah, e uma coisa importante, a gente sempre classifica a veia a partir da artéria. Eu até vou anotar isso aqui. Vamos lá, então. A classificação da veia surge a partir da artéria. Elas sempre vão andar em pares, pessoal. Então, assim, ó, geralmente quando tem uma artéria, vai ter aqui do lado uma veia. E essa veia e essa artéria, elas vão ser do mesmo calibre, tá? Então, vamos voltar para o slide anterior. Se aqui eu disse para vocês que é uma artéria de médio calibre, logo, essa aqui também vai ser uma veia de médio calibre. Assim a gente classifica elas, tá? Elas andam sempre em pares e a veia vai ser classificada conforme a artéria que tá fazendo par com ela. Capilares, então, pra gente encerrar sistema do circulatório na parte dos vasos. Agora daqui a pouco tem miocárdio. Vamos lá, gente, então. Capilares contínuos, eles vão ser, como o próprio nome diz, sem os espaços. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui tem 2 células, tá? 2 células de endotélica e tecido epitelial de revestimento. Essas células vão ser unidas assim. Então, isso aqui é um capilar contínuo. Que é a maioria, tá? É a maioria que a gente tem no nosso corpo. Nos animais também, ó. Vocês conseguem ver que aqui tem uma célula. Aqui tem outra célula. Aqui. E eles vão estar, né, interligados. Ó. Aqui. Vão estar interligados, tá? Isso aqui que vai formar o capilar contínuo. Agora, o capilar sinusoide. O capilar sinusoide, ele vai ser assim. Ele vai ter vários buracos nele, de maneira contínua. Um dos lugares presentes do capilar sinusoide é a medula, tá? Medula óssea. Medula óssea vermelha. Pra gente identificar, esse aqui é uma imagem de medula óssea vermelha, tá? Ó, aqui tem capilar sinusoide. Esse é um corte transversal que eu tô circulando. Capilar sinusoide, todos são capilares sinusoides. Entretanto, aqui nós vamos ter, ó, um caminho. Vocês percebam que é um caminho, né? Não tem presença de células, na verdade é um pouquinho aqui, ó. Na verdade não tem presença de células delimitando, porque o capilar sinusoide, ele vai aparecer assim mesmo, tá? Ele vai aparecer como um caminho, não vai ter um contorno. O contorno dele vai ser através das células que estão do lado, por exemplo, aqui, isso aqui é sangue, isso aqui já é o tecido da medula, isso aqui também é tecido hematopoético, e ele vai fazer esse caminho. Então, isso aqui tudo é o capilar sinusoide que vai formar esse caminho. E o capilar fenestrado? O capilar fenestrado, ele vai ter fenestras, que são como se fossem pequenos poros, e o capilar fenestrado a gente não consegue ver na lâmina, tá? Só em microscopia eletrônica. Então, a gente vai classificar esses dois aqui, que é os capilares sinusoides, presente então na medula, e os contínuos, que a gente vê em vários locais, inclusive no intestino. Ok, vamos lá então, partindo para a última parte dessa parte desse assunto, perdão, de sistema circulatório, que é o miocárdio. Coração, né? Nosso famoso coração. Certo, vamos lá então. Quais são as camadas do coração? Vou botar em rosa aqui. Coração. Nós vamos ter, primeira camada, o endocárdio, o miocárdio, que geralmente a gente se refere como um coração, como miocárdio mesmo, tá? Porque
por exemplo, na isquemia, no infarto, quer dizer, infarto agudo do miocárdio, vai afetar, né, o miocárdio. Afeta o coração no geral, o miocárdio que vai ser a parte que vai ter uma isquemia ali. E o epicárdio. Vamos lá, onde que a gente vai localizar isso? Eu tentei colocar para vocês numa ordem assim. Do endo pro mio pro epi. Então, vamos lá. Endocárdio. Vai ser sempre essa porção aqui, ó. Vai ser sempre a linhazinha, tá? Então, aqui, endocárdio. O miocárdio, que vai ser essa porção, sempre a maior porção, tá? O miocárdio sempre a maior porção. Aqui, miocárdio. Miocárdio. O endocárdio. E aqui, o epicárdio, que é um tecido frouxo, tá? Tecido conjuntivo frouxo. Aí, esse aqui é o epicárdio. Ok, vamos ir para as lâminas das aulas, que eu acho que fica melhor. Essas lâminas aqui eu achei no meu celular, no arquivo, aí eu trouxe para vocês. Vamos lá, então. Aqui a gente tem um corte, então, do coração. E aqui, ó, a gente consegue perceber o endocárdio. Vou circular só essa parte, tá? Ele vai seguir pra mim. Ó, ele segue aqui, tá? Esse aqui é o endocárdio. Composto, então, por essa camada. Agora eu não me lembro exatamente qual é a camada. Vamos ver se a gente tem aqui. Coração, endocárdio. Isso, tecido conjuntivo frouxo, denso, não modelado. Ok. Miocárdio, então, é composto pelo tecido muscular estriado cardíaco. Então, vamos relembrar de novo da aula. Tecido muscular estriado cardíaco. Essa é a composição do miocárdio. E o epicárdio vai ser essa camada aqui mais frouxa, tem um pouco de presença de tecido adiposo, também tem tecido conjuntivo. Então, vai ter presença desses dois tecidos. Vai ter o tecido adiposo e também vai ter o tecido conjuntivo. Geralmente também vai ter vasos, como aqui assim, ó. Esse aqui é um vaso. Então, o epicárdio é essa camada mais desestruturada, assim. E, por último, ó, aqui de novo, gente, ó, o endocárdio aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta mais grossa. Ó, o endocárdio aqui. Ok? Vamos de novo, que o tablet não entendeu. Ó, endocárdio. Eita, gente. Tá. Enfim, aqui tá o endocárdio. Mais ou menos daqui até aqui. E o que são essas células mais arredondadas? Essas aqui são as células de Purkinje, ou fibras de Purkinje, que são as células que dão o automatismo do coração, tá? Elas vão dar o automatismo. Essas células, elas estão presentes lá no... Vamos desenhar meu coração aqui, de modo estrutural, só pra gente se guiar. Aí, aqui tá os dois átrios e os dois ventrículos. E as células de Purkinje, elas são responsáveis pelo impulso. E aí, aqui no coração, a gente tem o que a gente chama de nodo sino-atrial, que aí ele vai conduzir o impulso elétrico, né, pro septo cardíaco. Aí, do septo, o impulso vai vir para cá pro septo, depois ele vai subir aqui pelos ventrículos. E isso aí é responsável pelo automatismo do coração. E essas células de Purkinje que são as principais responsáveis por isso. Não vamos confundir com as células de Purkinje lá do cerebelo, tá? Cérebro. Então, isso aqui é as células de Purkinje do coração, que vão ser responsáveis pelo automatismo, propagação do impulso elétrico, tá?
Elas são bem importantes, assim. Na fisiologia vocês vão estudar depois. Ok, gente. Isso aqui, então, a gente terminou a parte de sistema circulatório. Depois vocês deem uma lida, tá? Deem uma lida no resumo, estudem bastante, que vai dar tudo certo. Agora, nós vamos passar, então, para a parte do sistema linfóide. O primeiro órgão que nós vamos ver aqui vai ser o linfonodo. O linfonodo, ele é responsável por filtrar a linfa. Óbvio, ele serve para filtrar a linfa, que é um tecido, é um outro tipo de tecido líquido que vai circular também na nossa corrente sanguínea, sobretudo na circulação venosa, e aí nós vamos ter essa filtração. O que acontece é que a linfa ela vai chegar aqui por cima, aí ela passa pelo processo de filtração e ela vai sair lá embaixo, tá? Então, o linfonodo, ele vai ser assim, ó, aqui. Aí, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a veia, a artéria, o ducto, né, que vai ser o vaso linfático. Aí, o que acontece? A linfa suja, ela vai chegando por aqui, certo? Vai chegando lá por cima, lá pela cápsula. Aí, ela vai percorrer todo o caminho dela e vai ser conduzido para fora. Essa artéria aqui, que vai mandar o sangue para dentro, é para nutrir o órgão em si, tá? Como, por exemplo, como o cérebro precisa ser nutrido, o linfonodo também precisa ser. E a veia vai levar, né, o sangue venoso dessa circulação que né, passou pela arterial, nutriu e voltou, vai lá pro coração para ser reoxigenado. Então, o linfonodo, ele vai ter essa estrutura. A linfa entra aqui por cima, sai por aqui, junto com o sangue venoso, e aqui, ó, a artéria leva sangue para nutrir esse órgão. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter no linfonodo uma cápsula essa que é de tecido conjuntivo. Aqui embaixo, aqui, ó, esse espacinho aqui, vamos ver se a gente consegue. Aqui embaixo, esse espaço aqui, ó, é o seio subcapsular. Aqui, ó, nesse espaço, é o seio paracapsular, certo? Então, vamos botar aqui seio paracapsular. E nós vamos ter regiões nos linfonodos. Eu vou delimitar para vocês, mais ou menos, tá, gente? Nunca é 100% assim. Mas a região cortical, só deixa eu conferir aqui. Vamos lá, vasos linfáticos, timo, linfonodos, cápsulas, tubérculos, isso, tá? Zona cortical, tá bom. Vamos lá, gente. O linfonodo vai ter as seguintes regiões. Vamos fazer mais ou menos, tá? Região cortical, que é essa bem mais rosinha. Região paracortical, que é essa aqui. Então, vamos lá. Região paracortical, que vai ter essas trabéculas aqui, ó, que são essas invaginações do septo, assim, ó, trabéculas, várias trabéculas aqui. E, por fim, nós vamos ter a região medular, que vai ser toda essa porção aqui, ó, essa porção mais branquinha, assim, que é a região medular.
Ah, e nós vamos ter no linfonodo também, essa porção aqui, ó, que reúne esses vasos todos, isso aqui a gente chama de hilo, tá? Hilo do linfonodo, que é essa região onde tem entrada e saída de vasos e saída da linfa. Aqui nós temos, então, ó, as trabéculas que eu falei pra vocês. Aqui, essa aqui, qual é a mesma região? É a região medular. Ok? Ó, tem presença de vasos aqui, ó, como vocês estão vendo. As trabéculas, as células do sistema linfóide. E aqui, isso aqui é a região... aqui eu quis mostrar uma trabécula pra vocês, tá? Mas isso aqui parece ser a região entre paracortical e a região medular. Ok? Linfonodo, então, é isso. Não tem muito mistério de linfonodo. É só saber mais essas regiões, assim. Lembrar que a linfa, ela, diferente do sangue arterial e venoso, a linfa, ela vai ter um sentido único, né? Então, por exemplo, assim, lá no coração, a gente tem a entrada aqui de sangue, entra sangue, e sai sangue pelo ventrículo aqui. E isso aqui acaba formando um sistema cíclico, né? Ó, hora entra, hora sai. Já a linfa não, a linfa ela vai ter só um sentido. Tanto que em pacientes que fazem, por exemplo, uma cirurgia que a gente chama de... É a cirurgia do câncer de mama, que quando a paciente tem câncer de mama, a gente precisa tirar os linfonodos das axilas. Essas pacientes criam, né, edema, que é o inchaço naquele braço que foi tirado os linfonodos. Por quê? Porque ele não tem esse caminho de ir para outra via. Ele é unidirecional, então o que acumula ali vai ficar acumulando. Aí daqui a pouco o braço da pessoa, né, acaba ficando com edema. Por conta disso aí por conta desse sentido único da linfa. Tá bem? Vamos lá então pro baço. O que a gente tem que saber do baço? Certo, até deixei anotado aqui, a gente só vai escrever por cima. Conseguem ver essas bolotas que eu chamo? Ó, aqui tem uma, aqui tem outra. Essas bolotas são os nódulos linfáticos, mas quero que vocês gravem que cada bolota é sempre a polpa branca, tá? Então, bolotas são polpa branca. Aquilo que não é polpa branca é polpa vermelha. Dentro da polpa branca, vamos lá então. Aqui. Polpa branca. Dentro da polpa branca, a gente vai ter um vaso, que é a arteríola. Essa arteríola, vamos imaginar a arteríola como um cano. Ou também, né, acho que fica mais fácil a gente imaginar como um fio. Então, vamos lá. Um fio, aqui tá o filamento de cobre do fio. E esse fio vai ser revestido, né, por uma capa. Pensem que o fio de cobre é a arteríola. E esse revestimento azul aqui vai ser a BLPA, aquela bainha que o professor falou, que é a bainha linfocitária periarteolar. Ou a gente também pode pensar como canos, assim, ó. Por exemplo, aqui tá um cano. E aí, o que vai revestir pela volta aqui é essa bainha linfocitária periarteolar, tá? Então, voltando. Polpa branca são essas bolotas. Dentro da polpa branca, nós vamos ter um vaso, que é a arteríola. A arteríola vai ser revestida
pela BNPA, como o fio. Aqui tá o fio de cobre, né? E vai ao entorno, como se fosse um encapamento, vai ter essa bainha linfática periarteriolar. Então, é isso. Baço é isso, ok? Assim, ó, o baço também vai ter vários capilares sinusoides, isso é bem importante da gente saber. E nódulo linfático com o vaso que eu acabei de falar para vocês. Vamos então para o timo, que é o último órgão linfóide. O timo, ele é bem fácil. Vão ter duas regiões bem importantes no timo e fáceis de lembrar, que é essa região. Primeiro é essa região mais escura aqui, tá? Essa região mais escura, como aqui já diz, é a região cortical. No meio do timo tem essa região mais clara aqui, ó, vou delimitar para vocês, que é a região medular, tá bom? O timo tem essas duas partes principais, região cortical e região medular. Pronto, não tem mais isso. Agora, vamos só na região medular, gente. Agora, a gente vai dar uma ampliada na região medular. Vamos lá, então, para baixo. Aqui. Dentro da região medular, a gente vai ter o que a gente chama de corpúsculo de Hassall, ok? O corpúsculo de Hassall é um aglomerado de células que elas vão calcificar. Então, vamos anotar aqui para a gente estudar? Ó, células que calcificam-se, tá? Isso que vocês têm que saber na hora da prova prática. Que o timo vai ter duas regiões, região cortical, região medular, e dentro da região medular, como aqui a gente pode ver, vai ter os corpúsculos de Hassall, que são aglomerados de células que eles acabam calcificando, tá bem? Então, é isso que vocês têm que saber para a prova prática. Depois, deem mais uma lida, porque eu tô falando o básico do básico para essa aula não ficar tão grande assim, porque são muitos assuntos, tá bem? E eu vou preparar aqui, então, pra gente ir pra parte de sistema gastrointestinal.